aí pessoal, Milha aqui, e hoje vamos falar sobre bruxas. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a família bruxa, já que no dia 24 de Inquilunar o tema é família bruxa, e eu estou fazendo a família bruxa de Silver Moon, webtoon da Minervine Ilustra, minha amiga Amandinha, que faz vídeos aqui no canal também. Inclusive, nos siga nas redes sociais, no Instagram, na roxinha, que a gente faz live fazendo webtoons, tanto Silver Moon e The Dream Peak também. No vídeo de hoje, iremos fazer um vídeo desenha e fala. Enquanto eu vou fazendo o desenho, eu vou falando sobre o tema bruxas. Por quê? Bruxas pra mim é um tema bem extenso e eu acho que eu gostaria de falar um pouco mais além do desenho, já que no desenho eu utilizo a mesma técnica que eu utilizei nos desenhos do pesadelo, apesar de que eu utilizei linha branca naquele desenho. Neste eu tô usando a preta, mas é o mesmo processo. Primeiro a linha, depois as cores, a sombra e efeitos. Eu vou falar um pouco mais depois. Antes de começar a falar do processo do desenho, eu queria informar vocês que não conhecem Silver Moon um pouco da história, e eu não vou falar muito spoiler, né? Mas eu vou falar um pouco da sinopse. Silver Moon se trata de uma história sobre uma menina peruana, que é Alice que está de sinal de paz. Essa é a Alice. E ela é peruana, ela é uma bruxinha e ela vive numa pequena vila. E lá ela vai descobrir algumas coisas que pode acontecer, né? É bem difícil, coitada. Ela é uma adolescente, então são situações que eu não esperaria passar com essa idade, coitada. E ela aprende a fazer poções, mas não são muito eficientes. São poções mais de cura, por exemplo, de sono. Se você tem insônia, ela poderia te ajudar. E ela também usa o tarô, né? Ela também lê cartas. Então eu acho interessante, eu acho que vocês vão gostar de conhecer um pouco da vida dela, um pouco da família dela também. A mãe dela, que se chama Roxana, que é a mais alta, né, que vai ter chapéu. E a irmãzinha dela, Danica, que é uma menina meio atrapalhada, é engraçada. Mas ela é responsável, ela faz comida, gente. Ela faz uns picarones, que são uns doces do Peru, que é como se fosse bolinho de chuva pra gente brasileiro, só que eles comem com uma calda, acho que é tipo mel, não sei dizer. Não tenho tanta convicção, certeza do que estou falando, mas é mais ou menos isso. Inclusive, gostaria de comentar também que eu faço parte da produção de Silver Moon atualmente. Faz mais ou menos um ano que eu participo como colorista. Eu sou a pessoa que pinta os quadrinhos, o webtoon. Eu acho que eu comecei a partir do episódio 4 ou 5 e estou até o atual, que está para sair, eu acho que é o 13. Então eu acredito que vocês vão gostar, né? Tem adicionado bastante atmosfera diferente. E eu acho que isso é bacana, porque numa história, apesar de que às vezes algumas histórias se mantêm com a mesma colorização, mas no Silver Moon a gente muda bastante algumas coisas, torna um pouco mais soturno, às vezes, um pouco mais tenso. Então, espero que eu tenha deixado vocês curiosos para ler o webtoon, né? Sobre bruxas, eu acho que seria interessante eu falar que eu tenho uma história, eu elaborei uma história que era sobre uma bruxa na época da Inquisição, só que eu nunca terminei de fazer ela. Eu posso até colocar uma imagem. Eu acho que foi um dos primeiros quadrinhos que eu ia começar a fazer depois de Recorrentes, que é o meu primeiro quadrinho publicado. E eu decidi cancelar, porque a história não era muito incrível. E também
eu não tinha nenhuma experiência com cultura medieval, então eu achei difícil para mim escrever uma história com cultura medieval, sendo que eu não conhecia. E é importante se conhecer da cultura que você vai comentar. Por exemplo, Silvermoon é peruano e a Amanda esteve 1 ano pesquisando sobre tudo que ela ia colocar no quadrinho. Então eu acho importante a gente sempre utilizar pesquisas, né? Sempre ter referências, bases, alicerces, pra gente não se perder e não começar a inventar muita moda, sabe? Além disso, eu tinha outras histórias que eu queria começar, então eu deixei Nyx, que é o nome do quadrinho, né, da personagem, que é uma bruxa com cabelos brancos. Por isso mesmo ela era muito destacada, né, porque ninguém tinha cabelo branco jovem. E ela era uma bruxa que se escondia no capuz, porque, né, ela sempre estava dentro de casa. A mãe dela era, diria eu, uma humana ou uma bruxa que conseguia se passar de humana, mas não é muito assim. Na história, a mãe dela é capturada, coitada. E eu acredito que seria um pouco pesado falar sobre Inquisição, muito mais agora, né? Então eu decidi deixar essa história de lado e provavelmente no futuro talvez eu possa trabalhar nela, só que na atualidade, quem sabe. Aliás, vocês criam histórias com personagens sobrenaturais? Seres místicos? Bruxas, vampiros, zumbis, lobisomens? Vocês têm histórias dos seus personagens? Se tiver alguma, me conte nos comentários para mim poder saber mais sobre seus personagens. E não se esqueça de se inscrever, dar o like e compartilhar com seus amigos para que nosso Império Lunar cresça cada vez mais e possamos fazer mais vídeos de tutoriais, como alguns que tem para vir, tem alguns prontos já, e conteúdos novos que provavelmente vão chegar até vocês logo logo. Sobre a arte, eu decidi fazer ela mais animada, apesar de bruxa sempre me remeter à noite, escuridão, sombrio. Eu achei que elas, como eu sou uma família unida, poderia ser algo mais alegre, com laranja, animado, porque eu acredito que na história já basta o peso que tem no webtoon. Então, para mim, fazer essa ilustração foi mais bacana, deixar ela com cores alegres. Inclusive, é uma dica, se você quer passar essa mensagem, né, de alegria, felicidade, entusiasmo, cores quentes sempre vão trazer essa mensagem, né, essa ideia. Agora as frias vão trazer a parte mais soturna, triste, fria em si mesmo. Uma pessoa rude pode ajudar com você nessa criação das... Eu acho que é legal pensar que Alice é uma personagem bruxa. Ela é denominada bruxa, mas ela, se você olhar de pertinho, essa roupa não é a oficial dela, né? Mas no webtoon mesmo, se você olhar, ela não vai parecer uma bruxa visualmente. E eu acho bacana até, porque muitos quadrinhos, livros, filmes deixam muito estampado o que o personagem é pelo visual. E isso não é um problema, mas pode se tornar saturado, sabe? Eu acho que o personagem precisa ser um pouco mais profundo, além do que ele é em si. Por exemplo, em alguns filmes, você coloca um personagem, ele é tal profissão, então ele sempre vai ser só aquilo. E não, o personagem não é só bruxa, ele pode ser muito mais do que isso. A Lisa é uma adolescente, ela é uma menina, ela está em fase de aprendizado na parte da bruxaria, mas isso não determina apenas o que ela é. Ela é uma irmã, ela é filha e muito mais. Então, acredito eu que a forma que a Amanda representou os personagens dela, não de forma destacada,
somos bruxas. Só a Roxana que usa um chapéu, mas não quer dizer nada também. Porque tem gente como a Marceline da Hora de Aventura, que usa o chapéu, mas ela não é bruxa, ela é vampira. Então não quer dizer nada, correto? Mas eu acho bacana brincar com isso dos personagens. E esse foi o resultado, pessoal. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, me diga. Achou que fez alguma diferença nas cores? E é isso. Muito obrigada. Tchau, tchau.